Oi, eu sou a Diana Prens, estou aqui de volta para compartilhar com você mais conteúdos que tem a ver com esse universo das terapias integrativas. E hoje eu vou compartilhar com você sobre o elemento terra. Pachamama. Pachamama é esse elemento ao qual nós fazemos parte, onde nós nos nutrimos, desse elemento, e também dentro do nosso corpo temos muito do elemento terra. E esse conteúdo que eu estou compartilhando com você faz parte do quê? Da medicina tradicional chinesa. E se você não conhece ou se você está entrando nesse universo agora, fica comigo que você vai aprender algumas características importantes e também você vai poder observar se você tem esse elemento como predominância na sua personalidade. Vamos juntos? Se você não assinou o canal, assina aqui o canal, compartilha com seus amigos e também aciona o sininho aqui para você ser notificado, ser notificada quando a gente estiver aqui publicando novos conteúdos aqui, tá bom? Vamos lá então? Sim, elemento terra. O elemento terra faz parte dentro da engrenagem da medicina tradicional chinesa, lembrando que a medicina tradicional chinesa faz parte do tratado da MTC, que foi desenvolvido há muitos séculos atrás pelo Imperador Amarelo e seus súditos e atravessou oceanos para chegar hoje aqui exatamente na sua casa, aí no conforto da sua sala, do seu sofá. E sendo que antigamente todo esse conhecimento ele só era transmitido através do método Parampará, que era de mestre para discípulo. E hoje a gente, com essa explosão de conhecimentos na globalização, você tem acesso a esse conteúdo assim, desse jeito que eu estou compartilhando com você. Não é tudo de bom? E eu gosto sempre de compartilhar essa imagem que representa os 5 elementos, os 5 movimentos ou a transformação de cada um desses elementos, que pode começar por madeira, fogo, terra, metal e água, e compõe o que nós chamamos do ciclo do controle e da geração, onde um elemento vai gerando o outro. Então madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, e um vai controlando o outro através dessas setinhas azuis que estão dentro, que vai criando o que nós chamamos o pentagrama. E dentro da medicina tradicional chinesa, o pentagrama ele é visto também pela vamos dizer assim, pelo simbolismo do homem. Quando o homem coloca as mãos para cima, assim, ou a mulher coloca as mãos para cima e os pés bem enraizados na terra. Então ele vai criando o que nós chamamos o símbolo, o aspecto simbólico do pentagrama, que é a cabeça, os 2 braços e as 2 pernas, tá? Que representam os 5 elementos dentro do homem. E aqui a gente tem o que? A gente tem o ciclo da terra, que representa o que? O movimento circular. Antigamente, a terra ela era colocada no centro dos elementos, porque tudo circulava dentro da observação dos sábios chineses em torno desse elemento da terra ao qual a gente estava submerso ou imerso à terra. E aí, de forma didática, digamos assim, o elemento terra foi trazido para essa lateral para obedecer esse ciclo de uma forma didática. Mas a terra, dentro da MTC, ela representa o quê? A 5ª estação. Então, a cada mudança de estação, nós temos que nos adaptar através do quê? De uma vestimenta para aquecer ou retirar as vestes, tirar as roupas, no caso do verão, para que a gente não fique muito aquecido, e também na adaptabilidade da alimentação. Então o elemento terra, ele sempre vai estar bem maleável entre cada uma das estações na questão de você adaptar o que você vai comer e como você vai se vestir. Por isso que dentro do fator climático, ou dentro das estações do ano, o elemento terra, ele representa aqui a 5ª estação, A gente só tem 4 estações, mas aqui na MTC eles abordam a 5ª estação, que é aquela fase que a gente fala que é a fase da quaresma ou alto verão,
que parece que tudo acontece, chove, tem umidade, tem secura, é muito calor, aí de repente pode ser que esfria, então onde o tempo fica meio louco, né? Aqui em São Paulo não é difícil de acontecer isso, às vezes num dia acontece todas essas estações no mesmo dia. E nós temos os órgãos e as vísceras, e cada um dos elementos tem os seus órgãos e vísceras correspondentes, e aqui nós temos o que nós chamamos o baço pâncreas e o estômago. Víscera é uma bolsa, passa algo por ela, e o órgão é mais densificado, tá? É mais como se fosse condensado. E aqui atribuídos ao estômago e baço pâncreas, que tem a ver com a forma da gente se nutrir, porque o elemento terra é o que nos nutre, né? Da onde a gente tira os nutrientes, os grãos, né? Os alimentos para a nossa sustentação. Quando a gente fala de fator climático, a gente está falando da umidade, estação do ano, já falei, que é a quinta estação. Órgãos do sentido é a boca, né? Tecidos, os músculos ou a carne, né? A densidade dessa musculatura. Emoções é a preocupação. Expressão cantar, sabor é o doce e os aspectos da transformação. Então, essas características eu gosto sempre de lembrar que são atributos que nós podemos usar a fins terapêuticos, como também para, através da observação, fazer uma avaliação. E a partir da avaliação, eu vou determinar como eu vou tratar aquela pessoa. É óbvio que numa avaliação a gente tem que avaliar os 5 elementos, como eles estão, desde a questão física, da abordagem física, através de como a pessoa apresenta os sintomas, né, desarmonias, desordens e desequilíbrios, como também a função psicoemocional. Tá? Quando a gente fala de elemento terra, a gente está falando que a terra está no centro de todos os elementos. A terra permeia todos os outros elementos, como eu acabei de falar. A semente que germina, irrigada pela água, e o fogo que queima a madeira, vira cinza, voltando para a terra. E os metais que são acumulados lá no interior da terra. Tá? Então, a gente fala aqui os elementos associados às emoções, então a gente tem essas características que a gente deve observar. E os sentimentos é a preocupação e a reflexão. Então, quando você está com uma desarmonia do elemento terra, pode também se caracterizar com pensamentos conflituosos e muito preocupados. A expressão é a cantorilar, né? A cantoria. A atitude é quando a gente está em desarmonia, tem muito arrotos, né? Então, o refluxo também. Virtudes é a fé, qualidade e honestidade. E tem o temperamento positivo e negativo. O temperamento positivo é ser compreensivo e perceptivo, e o negativo é a pessoa muito obcecada, tem aqueles pensamentos obcecados por causa até da preocupação e muito desconfiado. Então, sempre se a pessoa apresenta algumas ou mais dessas características que eu apresentei, então a gente vai observar se essas características são excessivas ou elas são ausentes. Então, a gente fala de falta e deficiência. E aí isso pode vir ao quê? A somatizar no corpo, e aí a gente vai tratar, né, através dos pontos da acupuntura ou através dos meridianos associados, que é o fluxo da energia que vai correr pelo corpo, todas essas características ali que vão estar excessivas ou em falta. E quando a gente fala de personalidade terra, então as pessoas de personalidade terra, como eu falei, elas são preocupadas, reflexivas, podem se tornar obcecadas, desconfiadas, compreensivas e perceptivas, organizadas, passivas, pensativas, analíticas, metódicas, lógicas, cuidadosas, carinhosas, críticas também e bem racionais, tá? Se o espírito dessa pessoa não estiver bem assentado adequadamente no corpo, o indivíduo pode se sentir desamparado, irreal, instável emocionalmente e intelectualmente. E o que isso quer dizer? É quando a pessoa está ausente, ela não está presente nela mesma, né? Então a gente fala que quando o espírito não incorporou realmente nesse corpo, né?
Então, de vez em quando acontece isso, né? O que acontece é que a sua alma tá tão desanimada que a gente fala desânima. Desânima é a desalmada, né? Que até a alma dá um tempo, né? O nosso espírito dá um tempo, né? Tende a negar o corpo físico, às vezes a pessoa deixa de se alimentar, tem a anorexia, porque ela entra muito numa opressão, num excesso de preocupação, que vem a prejudicar tanto o corpo físico como o fluxo da energia e do amor na vida. Então, muitas vezes a personalidade terra, ela tem a tendência a se afundar, né, nessas preocupações, nesses estados obsessivos, ou vai desenvolvendo algum tipo de obsessão ou disfunção alimentar, anorexia, bulimia. Então, são características específicas do elemento terra, ou algum problema de desordem do sistema digestório. Às vezes, por exemplo, aqui a gente fala que é o doce, né? O doce é uma das características do elemento. Aí a falta de doce, né, o excesso de doce também pode vir a comprometer, como por exemplo desenvolver uma diabetes, que é uma disfunção desse elemento. Então tudo isso a gente vai observar, ou às vezes disfunções na região digestória, problemas no estômago preguiçoso, ou às vezes hérnia de hiato, refluxo, ou às vezes fica tudo empachado, que vem a ter aqueles arrotos, né? Então, em vez de descer a comida, tudo vai subindo, como se a pessoa estivesse toda entalada dentro dela, tá? Faz sentido isso? Sim? Muito bom. Seguimos aqui então para os temperamentos, o temperamento de uma pessoa associado ao elemento terra. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem mais desse elemento. Lembrando que todos nós temos os 5 elementos dentro de nós. Mas digamos que você tem mais desse elemento dentro da sua personalidade, você vai ter esse tipo de característica. Relacionado ao movimento de prover alimento aos outros e a preocupação em um cuidado mais materno. Então, o biotipo terra é um tipo mais maternal. As suas características, né, as características mais marcantes da personalidade terra são a adaptabilidade, a flexibilidade, a hipersensibilidade, a intuição e a emotividade. Então são pessoas mais emotivas. Fazem boas previsões do futuro devido à sua capacidade de pensamento sistemático. Tem bastante pé no chão, né? Nunca improvisam as coisas, não fazem nada sem pensar, então eles não pisam em falso, então eles são do tipo que se conectam mesmo com o que estão fazendo ali, tá? Evitam conflitos de frente com seus inimigos ou confrontar os seus inimigos, pode ter atitudes ambíguas para nunca entrar em choque com ninguém. Então, às vezes, eles ficam, né, e são muito preocupados em relação a isso, tá? E pode se tornar até obsessivos nessa questão de não entrar em choque com as pessoas. São lentos ao agir, mas ágeis quando fazem, né? Tem grande capacidade de gerar energia e pode ser muito afetuosos. Tem grandes capacidades com as finanças e habilidade para poupar e dar destino às coisas que aparentemente são inúteis. São metódicos, sistemáticos e bons administradores. Já visto aí que ele pode administrar as finanças, tá? São austeros, precavidos, adoram rotina e podem até se tornar obsessivos, assim, desenvolver aquela coisa, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, às vezes até sistemáticos demais, tá? São conservadores, não gostam de fazer mudanças bruscas ou desorganizadas. Então, o elemento terra, ou aqueles que têm a tendência a ser mais terra, são aqueles assim que gostam das coisas muito bem organizadinhas, certinhas, e pode se tornar obsessivos, como eu já falei. Você se identificou ou conhece pessoas que são mais da personalidade terra? Sim, talvez o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa ou colegas de trabalho. Então lembra que eu falei, a gente tem todos os elementos, mas às vezes a gente está numa fase da vida, um ciclo da vida, ou às vezes a gente tem a nossa vida toda predominante, mas de acordo com aquele elemento. E quando a gente estuda a medicina chinesa, muitas das vezes, né, a gente apresenta um ou mais elemento na nossa personalidade, ok?
Muito bem, então a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, também faça seus comentários aqui embaixo, que é uma forma do YouTube compreender que esse conteúdo é relevante e que você gostou. Harion, Harion, a gente se vê no próximo vídeo.